Paz do Senhor, bom dia, tudo bom? Esse vídeo ele tem uma finalidade de falar algumas coisas a respeito da nossa igreja e de como ela se posiciona diante de alguns questionamentos. Eu fui questionado a respeito se eu tinha fundado uma igreja, né? E talvez vocês estão vendo postagens minhas, né, convidando para estarem aqui conosco. E com certeza, Ministério Global, todo mundo deve ter percebido que é um nome novo. Eu vou contar um pouco para você, lhe ajudar na sua capacitação de conhecimento de como funciona. Eu sou pastor há 20 anos, né? E durante os 8 primeiros anos, eu pastoreei a Assembleia de Deus e a Divino. Ela era uma associação evangélica, porque nós que somos evangélicos não entendemos abertura de novos trabalhos como fundar igreja, apesar delas receberem nomenclaturas que são novas, por exemplo, Assembleia de Deus, a matriz, e um sobrenome é relacionado a algo que você preside, a algo que você tem uma liderança sobre aquela comunidade. E a maioria delas são filiadas ou à CGADB, que é uma convenção geral das Assembleias de Deus, né? Essas comunidades às vezes são convidadas ou às vezes procuram a CGADB, dependendo da doutrina e do pastor, de onde ele veio, como foi que ele veio, de outra denominação, eu digo, não é nem denominação, porque todos são Assembleias de Deus, mas de outro ministério. E aí com isso é buscado, não é, o padrão do que é um obreiro de Deus. Eu, por exemplo, quando fui convidado pela Confradesc para presidir a IA Divino, né? Além de ser um obreiro, por exemplo, eu tenho 43 anos de idade e com 6 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, com 6 anos, o meu pai também foi ser pastor lá no Graça. Ele é o pioneiro da cidade do Graça. Não é que ele fundou a igreja lá, né? Ele fundou os trabalhos evangélicos. A igreja foi fundada, né, em Pentecostes, e em Pentecostes o Espírito Santo se tornou o sucessor de Jesus Cristo. Para nós evangélicos, quem é o sucessor de Jesus Cristo aqui na terra é o seu Espírito Santo. É Ele quem nos guia como pastor em toda a verdade. E com isto, nós temos entre nós o respeito pela liderança evangélica, porque o Espírito Santo dá pastores à igreja. É Ele quem escolhe os pastores, é Ele quem escolhe os presbíteros, a outro ele capacita como mestres, teólogos, a outros para que a igreja tenha um corpo completo e seja eficiente nos propósitos de Deus aqui na terra. Então, aí Divino, com 8 anos, eu fui embora para São Paulo. 12 anos, 11 anos, eu fiquei em São Paulo, né? Esses 12 anos que eu fiquei em São Paulo, a igreja, a nossa comunidade, a gente chama igreja, né? Mas o nosso ministério, ela deu continuidade com seus obreiros. Mas, como qualquer outro ministério, pode haver percalços na caminhada. E em 2019, começo de 2019, final de 2018 para começo de 2019, eu soube, né, que a igreja que eu tinha pastoreado 8 anos aqui no Ceará, a igreja que eu digo, né, o ministério, que a igreja ela é inabalável, inatingível, ela é o corpo místico de Cristo aqui na Terra, formado por todos os seus seguidores em todo o planeta Terra, não é?
E Jesus falou: eu não vos deixarei só, eu vou para que o outro venha. O outro Consolador estará com vocês até os últimos dias. E eis que eu estou convosco, e ao mesmo tempo ele disse que o Espírito Santo estaria conosco nessa caminhada, nessa nova fase da igreja que foi fundada por Jesus. Agora, o que eu quero lhe dizer com isso? Eu soube dos percalços que houveram e eu não estava ainda preparado para retornar ao Ceará. Eu não sabia que... Eu tinha uma ideia de que Jesus ia me trazer para fazer um trabalho aqui no Ceará missionário de novo, né? Naqueles 8 anos, graças a Deus, eu desbravei 16 localidades, foram 16 aberturas de templos evangélicos, ou seja de uma forma mais direta, seja de uma forma enviando o missionário, autorizando os pastores. O fato é que eu estou desde 6 anos na obra de Deus, né? Assembleia de Deus Global. Global foi um nome que a gente, orando, nós tínhamos algumas opções maravilhosas e para, né, diferenciar de outro ministério que tem a liderança de outro pastor. Então, somente para isso. A igreja não é nova, né? O que é novo é o ministério. Por que eu não continuei com o nome do outro, né, de 20 anos atrás, quando eu comecei a pastorear? Porque as igrejas que nós tínhamos no guarda-chuva da Iá Divino, que é a Igreja Assembleia de Deus Vida Nova, o que aconteceu com ela? Ela se tornou, pelos percalços que houveram, são desafios, são lutas, é assim mesmo, eu não estou aqui questionando, a guerra é grande, não é? O diabo, ele tenta, com certeza, atingir a cabeça, né, de quem está liderando para desfazer a obra, mas o Senhor, ele restaura. Ele restaura não porque é Iá Divino ou porque é outro ministério, ele restaura porque é a igreja dele. E a igreja dele sempre vence. E aí o que acontece? Algumas se tornaram outro nome, a maioria, mas teve uma em Guaraciaba que continuou com esse nome. Ele registrou, né, e ficou registrado. Eu dei a bênção, né, na época eu não estava ainda aqui, e numa viagem aqui ele disse que queria continuar, né, que estava indo bem, mas solicitou que ficasse. Eu falei, não tem problema, porque nesse ínterim, o templo aqui, ele não estava... porque houve muitas indenizações aqui na região sobre o açude, né? Mas o templo que nós construímos no aniversário de 100 anos da Assembleia de Deus, que é isso que eu mostro para vocês às vezes aqui, ele não foi indenizado e nenhuma propriedade ao lado. As casas da direita e da esquerda, nenhuma delas também receberam. E teve pessoas que pensavam que o Denox havia desapropriado, mas não. É porque quando eu eu vim para o Ceará em 2019, como eu disse para vocês, achando que ia morar em São Paulo. Eu pagava terreno para morar lá, para construir lá, né? Eu estava vivendo lá. Não tinha esse entendimento que estava já prestes a eu voltar. Mas quando eu percebi que ia voltar, que foi em 2019, aí eu comecei a mudar o rumo da embarcação, né? Devagarzinho. Fui me direcionando para essa nova conquista, né? Aí eu pagava também um terreno em Fortaleza, vendi o terreno de Fortaleza e já me ajudou a me estruturar, né, na mudança de rota. E era no Alphaville, olha, Alphaville 4, em Eusébio. E aí o nosso templo aqui, como foi um prédio que eu construí dedicado a Deus, então as pessoas me procuraram para devolver a chave, né? O que acontece? Eu ainda não estava preparado para uma grande reforma e havia muito cupim demais, a madeira deu cupim, ficou algum tempo fechada e o cupim tinha invadido.
E as tesouras estavam arriando, a qualquer momento ia arriar, só porque eu comprei uma passagem de ida e volta, e era o quê? 2, 3 dias. Então o que eu falei? Eu vou deixar aqui um encarregado para tirar o teto. E aí, o que eu faço, Josué? Não, como eu vou fazer uma nova estrutura, são novas dimensões, o prédio vai ser batido laje, vai ter outra dinâmica, o senhor pode vender o restante das coisas, né, que já estavam mesmo assim. E ele vendeu, mandou o dinheiro para mim, e a gente começou, era pouco, né? Mas foi mais o valor da telha, ele também que tinha que tirar os trabalhadores dele e o ganho dele, por ter feito o trabalho. Foi uma venda de material que seria descartado, né, de alguma forma, ou reaproveitado, mas com pouco benefício, já que teria que guardar para uma eventual reforma posterior. Aí começamos a reforma devagarzinho, né? Quando apareceu a oportunidade, também, quando eu soube que estava voltando, uma pessoa me vendeu um terreno nos altos da Santa Luzia, de volta. Outra pessoa me procurou e perguntou se eu queria comprar a minha casa que eu tinha aqui, quando pastoreei aqui, de volta. E eu me lembrei de uma profecia que tinha tido em São Paulo, que a casa voltaria para mim pelo mesmo valor que eu tinha vendido para a pessoa. E aí eu vi aquilo como sinal que eu tinha que obedecer, comprei ela de volta só porque, assim, ela estava acabadinha, né? Abandonada também, a pessoa morava em outra cidade distante. E um familiar, né? E aí com isso, além de eu pagar, já me atrasou um pouco aqui na reforma, e os anos todos passando, eu sei que eu só vim embora em 2024. Consegui terminar a casa com 500 metros quadrados e demorou um pouco, né? A construção. E a reforma do templo, o terreno da igreja, são quase 2.000 metros quadrados. Então, e eu estou ocupando eles todos agora, porque antes eram terrenos ao lado do templo, mas eram vagos. A gente está completando com salas, com projeto de auditório, que aqui eu estou, né, funcionando por enquanto nele, e tem um refeitório e tudo mais. Então, acabou que a gente não concluiu. Ou seja, a igreja, ela não nasceu hoje, né? Ela nasceu lá em Jerusalém. Eu disse para a pessoa, olha, você está equivocado. A igreja nasceu em Jerusalém. Em Jerusalém teve percalços, perseguições, se espalharam. Chegou a abrir também em Roma, que é um dos ramos do cristianismo. Expliquei para ele que a Igreja Católica Romana não é a mais antiga, como ele pensa que é, né? Tem outra igreja, que é a de Antioquia, que é chamada de Igreja Católica Ortodoxa, siríaca. Ela é fundada antes da de Roma. Eles têm uma noção de que o sucessor de Pedro é outra linhagem, né? Eles têm 300 milhões de fiéis pelo mundo afora, juntando todas as ortodoxas, né? que se identificam com essa visão ortodoxa, que é diferente da romana. E eu expliquei para ele, então aqui no Brasil você tem escutado uma narrativa, mas não é bem assim que funciona. Aí ele falou, mas vocês são então do Lutero, já que não conseguiu me atingir, né? E Lutero nem foi para frente. Eu falei, não foi? Tem 1 bilhão de fiéis cristãos protestantes, né? 100 milhões a menos. Então Lutero, ele teve sucesso. E teve tanto sucesso que o que ele falava, que a igreja não precisa de um papa porque ela tem a palavra de Deus, né? Porque o Espírito Santo nos dirige, porque ele vivifica a sua palavra em nós. A prova disso é que deu certo, né? Então, se o Lutero tivesse se tornado todos luteranos, assim, com o sobrenome luterano, então Lutero teria fracassado, porque ele teria fundado um novo potentado, no caso onde ele teria sido o Papa e o sucessor de Lutero, Papa, tipo um Papa, né, ou um patriarca, e não foi a intenção de Lutero. E falei para ele, olha como teve sucesso. A igreja anglicana tem 300 milhões de fiéis, tem a igreja presbiteriana, né, lá do calvinismo da franco-suíça. Então tem um sucesso muito grande e relevante. Então,
É isso, meus amados irmãos. Então, os evangélicos, eles parecem que são dispersos, ou que têm ousadia de abrirem. Realmente, alguns agem por conta própria, às vezes têm uma vontade de exercer algo e acabam se apressando, é verdade, isso existe. Tudo na vida não tem os desafios, nada sai perfeito assim, né? Perfeito é Deus. Mas no geral não, no geral são homens dedicados a fazer missão, né? De continuar o ID do Senhor Jesus. Temos em Pedro, sim, a figura que chefiava, sim, o grupo apostólico. A nossa divergência não é essa, e ele tinha uma liderança, sim, uma proeminência, mas na Bíblia não tem dizendo que Pedro ia escolher um sucessor e que esse sucessor tinha que ser em Roma. Isso é uma tradição de um ramo religioso que quer dar uma narrativa aos seus fiéis, não tem problema, tem que respeitar, é o que eles imaginam, né? Construído ao longo desses 2000 anos, quase 2000 anos, 1970 anos, né? Foi fundado em 65, tem 1660 anos. A Igreja Romana. Então, é assim, ela é um ramo, né? Ela teve um dia que nasceu, e como todas, como eu já expliquei num vídeo no YouTube, tá bom? Então, graças a Deus, nós não temos nenhum problema de entender que as pessoas têm esse preconceito, mas não. Eu sou evangélico há 43 anos, né? Há 20 anos atrás o Senhor me chamou para a obra, eu não queria ser pastor, meu sonho era ter uma rede de supermercados, não era ser pastor, eu fazia a obra de Deus por amor, mas eu não tinha ideia de que o Senhor me chamou. E Ele me chamou, confirmou, né? E tem me protegido, né? Eu aconselho até a que a pessoa exerça amor e empatia pelo chamado das outras pessoas, né? Para que não venham a pecar contra Deus, ferindo pessoas que estão trabalhando para Deus. Não, isso não é legal, não é? Se a pessoa não quer ser daquela denominação, paciência, né? Graças a Deus, espiritualmente nós temos liberdade em Deus, e no Brasil também as nossas leis não estimulam o preconceito religioso, tá bom? Forte abraço.